Boa tarde, minhas maravilhosas. Mais um papo de mulher aqui para vocês. Meu nome é Andréia, sou mãe da Carly, da Emanuele, esposa do Adal, tenho 4 pets. Bora lá para mais um vídeo? Hoje eu vim falar um assunto polêmico aqui com vocês. Um assunto polêmico. Abrir a relação entre o casal. Muitas das vezes a gente só pede para um ou outro, normalmente é o homem que pede, vamos abrir a relação, vamos ter uma relação aberta, porque a pessoa, infelizmente, ela não quer trair sendo culpada. Porque a pessoa, infelizmente, ela quer trair e não quer se sentir culpada. Porque abrir a relação, muitas das vezes, um quer e o outro só aceita por imposição. Relacionamento aberto é uma imposição de quem quer trair. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, viu, gente? Eu quero um relacionamento aberto porque eu estou a fim de ficar com a outra pessoa. Mas o meu esposo não quer um relacionamento aberto. Ele é monogâmico. Ele nasceu monogâmico e ele quer continuar sendo monogâmico. Mas eu quero abrir a relação porque eu quero trair sem culpa na minha consciência. Ah, ele aceitou. Vamos abrir ele concordou que a gente abrisse a relação. Bora. Mas foi imposição de quem? Uma insistência de quem? Minha, né? Então é isso, gente. Abrir relacionamento. Aí eu vou contar uma historinha pra vocês sobre mim, sobre o que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Ao auge dos meus 22 anos. Eu conheci uma pessoa de 38 anos, um rapaz bonito, gaúcho, lindão, maravilhoso. E essa pessoa, ela era casada. E a gente teve aquele rolê ali, mas chegou um tempo assim que, por ele ser casado, isso aqui não vai pra frente, isso aqui não vai evoluir e tal. Mas na insistência dele, bora, até para ser amante você tem que ser mulher para ser uma boa amante. Porque se você não for uma mulher de verdade, uma mulher que limpa, uma mulher com energia boa, uma mulher que eu já falei, né, sex appeal aqui, com energia elevada, com autoestima boa, você não vai ser uma amante boa, ninguém quer você como amante. E eu continuei naquela relação, né? Teve um ponto do nosso começo de relacionamento, veja que nós ficamos 7 anos juntos. No começo ali eu não sabia, eu não conhecia sobre relacionamento aberto, eu nunca tinha ouvido falar nesse tema, nessa condição de vida entre casais. E houve um fato bem curioso na época, que eu fiquei até assustada, que ele sempre gostou sempre me levava para o escritório dele, e o escritório dele era do lado da casa dele. Dentro da empresa eles tinham a casa dele, tinha o escritório. E ele me levou para dentro ele me levava sempre ali no escritório dele, e ele falou que a esposa dele não tava. E as meninas falavam assim: Andréia, uma hora a mulher dele vai pegar você ali com ele. E ele sempre insistiu: não, vamos. Lá é melhor, a gente fica mais à vontade, ela não tá, tal, bora. Esse ponto aí da nossa relação foi muito assustadora, foi curiosa e assustadora. E eu estava dentro do escritório dele,
o escritório dele não tinha cortina na janela. E era aquele vidro mesmo, que transparente. Eu estou sentada na cadeira, desprevenida de tudo, como vim ao mundo. E quando eu olho para a janela, eu faço assim, com aquelas cadeiras, não tem aquelas cadeiras que roda de escritório, né? Eu faço assim. E deito na cadeira e viro a cabeça para trás e olho para a janela. Eu vejo a cabeça e vi que era a digníssima dele. E aquilo ali me assustou muito, a gente nem tinha chegado lá e tal. E eu saí correndo. Eu tô contando isso para vocês para quê? Para mim contextualizar o relacionamento aberto. E eu fiquei muito assustada e pedi para ir embora, vou embora, quero ir embora, tal. E ele me levou embora, só que ele não me explicou nada até então. E eu decidi me afastar. Eu falei, uma hora essa mulher vai me ceifar, me desviver, né? E eu fui embora e passei um tempo assim, não atendia nem o telefonema dele, não dava explicação, ele ia atrás e tal. E um dia, ele nunca gostou de ir na minha casa, mas a gente sempre foi em motéis, no escritório dele e tal. E um dia ele foi na minha casa conversar comigo e falou pra mim que sim, ela sabia do nosso relacionamento e que eles tinham um relacionamento aberto e tava tudo bem. E eu muito assustada, eu falei, não, mas isso... E pela ingenuidade da criança, que na época, 22 anos de idade, pela ingenuidade da criança que eu falei, mas não, mas isso é certo. Nossa, e eu questionei, falei, uma hora ela vai querer até me desviver. Ele falou, não, não é assim, tal. Ele me explicou direito o que acontecia entre eles, que isso era muito normal, dele ter outras pessoas e ela também. E tinha uma vida muito bem sucedida. Ele nunca falou mal da esposa, ele nunca teve nenhum questionamento sobre o relacionamento, nunca me prometeu nada. E foi um relacionamento durante 7 anos, eu acho que foi o relacionamento que eu mais namorei, que eu mais assim aproveitei dentro do relacionamento, que eu mais curti um relacionamento foi esse. E ela sabia, né? Ela saía, ele também saía e com outras pessoas. E nessa a gente ficou 7 anos juntos e foi muito legal. Se vocês quiserem que eu conte sobre esse dia, o que aconteceu, tal, como foi, eu venho aqui contar para vocês. E depois, após isso, eu venho aqui contar para vocês o que aconteceu, o porquê que eu continuei dentro do relacionamento e como era a nossa comunicação desde a partir daí. Então, eu tive esse relacionamento durante 7 anos e eu não me considero. Aí eu passei a não me considerar como amante, mas como uma pessoa da vida dele, uma namorada, que ele me levava na mesma cidade, ele me levava para motéis, ele me levava para jantar, a gente andava na cidade inteira, a gente até via alguns amigos dele e às vezes a gente ia para lugares que se não descia do carro, mas sempre vinha um conversar com ele, a gente ia nos lugares mais badaladinhos e as pessoas vinham conversar com ele e perguntavam, e aí? Ele falava, essa aqui é minha namorada, tal. Então, fui amante? Fui, mas com... E quando ela descobriu, era bem no início, assim, uns 3, 4 meses de relacionamento, ela descobriu, então nós ficamos 7 anos aí. E entre idas e vindas, porque a gente terminou nesses 7 anos umas 2 vezes, e foi muito legal, foi muito gostoso esses 7 anos com essa pessoa. Eu saí do relacionamento mesmo porque já não tinha mais sentimentos. E
falando em relacionamento aberto. Então, isso... E aí eu entrei nesse mundo, assim, de conhecer. Ele falava muito que existia muito casais ali que fazia até troca de casais. Tinha muitos casais que tinha essa condição de vida dentro do relacionamento. E foi aí que eu passei a conhecer sobre o relacionamento aberto. E essa semana a gente entrou nesse assunto, eu e meu esposo, não que a gente queira abrir a relação, mas de uma hora eu vou falar sobre isso, porque que a gente entrou nesse assunto. Não que eu queira e não que ele queira, que ele é muito monogâmico. E a gente entrou nesse assunto e a gente falando sobre isso, né? Que a gente conhece muita gente que vive essa condição de vida, vive essa vida dentro do relacionamento. E eu falei, eu vou falar sobre isso. E eu falei, as pessoas só pedem para abrir o relacionamento porque elas não querem trair escondido. Elas querem trair com o consentimento do seu cônjuge. Porque nem todo mundo é liberal. Nem todo mundo gosta desse mundo liberal. Então, abrir o relacionamento é porque eu quero falar na cara do outro assim, olha, eu quero te trair, mas eu não quero te trair escondido. Eu quero te trair, eu quero que você saiba que eu te traio, entende? E o outro aceita por imposição da pessoa que quer realmente esse relacionamento aberto. Eu não quero te perder, eu quero te trair, eu quero que você saiba que eu te amo, mas eu quero te trair. Eu quero que você saiba que eu estou te traindo, né? Então, relacionamento aberto, eu acho, no meu ponto de vista, é isso. Traição consentida. Então, é isso. Eu vim falar sobre isso aqui com vocês. É sobre o que é um relacionamento aberto. Normalmente é muito difícil, eu acho, pra mim, que é muito difícil uma mulher pedir para abrir a relação. Hoje eu acho que tem mais, né? Mas antes eu acho que era um pouco impossível. No ano 2002, 2003, que aconteceu isso comigo. Foi de 2002 a 2008. Quase 7 anos, que aconteceu isso, esse relacionamento comigo. Foi um relacionamento muito leve, muito gostoso, eu namorei muito. Se vocês quiserem que eu me aprofundo nesse assunto sobre esse relacionamento, deixa aqui nos comentários. Andréia, fala mais sobre esse relacionamento, que eu vou contar os BOs que aconteceu todo dentro desse relacionamento, aonde a gente ia. Gente, olha, foi o relacionamento, eu falo, eu brilho. Há uns anos atrás, a gente conversando, depois que eu tive a Carla, a minha filha mais velha, ele falou assim... as pessoas não sabem namorar hoje em dia, porque nós namoramos de verdade, a gente namorou, a gente teve um namoro assim, maravilhoso. Acabou porque tinha que acabar, eu acho que o ciclo se fecha e fechou esse relacionamento, mas ficou amizade. Hoje em dia eu vejo ele nas redes sociais, ele é uma pessoa muito bem sucedida, ela também é uma pessoa muito bem sucedida. E eu vou dar só um spoiler para vocês aqui. Eu e ela se falava também, tá? A gente, quando era preciso, a gente conversava. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre esse relacionamento, deixa aqui nos comentários que eu vou falar sobre esse relacionamento com vocês, tá bom? Gente, é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você achou que é relevante esse papo,
Deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale sobre esse relacionamento que acontecia entre nós ali, dentro desse relacionamento, que são babados fortíssimos. E obrigada por estarem aqui.